Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, trabalhando a nossa espiritualidade. E convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que a Tua paz possa se estender a cada lar conectado conosco nesse instante. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa nos encher de alegria por aqui estarmos. Que não só a saúde física, mas a saúde mental, espiritual, possa ser levada em cada coração. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre saúde mental, um tema muito interessante, né? E que nós sentimos que é uma necessidade muito grande, porque a depressão é considerada a doença do século. A ansiedade toma conta da Terra. Nós temos visto crianças ansiosas, nós temos visto jovens que não deveriam estar totalmente ansiosos, né? E já em uso de drogas. Isso é grave, então nós precisamos estar aqui abordando esse assunto devido à circunstância em que nós nos encontramos. Porque as doenças mentais hoje não é mais uma epidemia, é uma pandemia. E que eu diria, sem medo de errar, que mata mais que qualquer Covid da vida. Se nós formos catalogar, em 2018, nós tivemos na Terra dados da Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos 800 mil pessoas na Terra suicidando. E segundo a própria Organização Mundial de Saúde, que embora não tenha sido feito e compilado os dados estatísticos, esse índice de suicídio aumentou 4 vezes. Tá certo? Então, se em 2019 nós tivemos 4 vezes mais suicídio que 2018, 2020 e 2021. Quando isso for compilado, nós vamos assustar, porque eu acredito que nós estamos tendo em média de 3 milhões de suicídios por ano após Covid, tá certo? Na Terra. Então isso é alarmante. Somando tudo, o suicídio mataram mais que os Covid, que as pessoas que morreram com Covid. Então veja a gravidade. É um problema de saúde pública, é um problema que nós não podemos ignorá-lo, faz parte. A quantia de pessoas afastadas do trabalho em função de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né, e outras patologias mentais é enorme, é assustador. Então, principalmente após a pandemia, onde nós perdemos o contato com o lazer, né, porque muitos não podiam sair, presos dentro de casa, confinados, com medo de morrer, isso gerou uma crise de ansiedade coletiva e a situação é de caos. Por isso nós precisamos abordar esse tema para que a gente possa esclarecer alguns fatos e auxiliar as pessoas para que elas possam buscar realmente a solução e não o tapa-buraco, como a gente tem visto, tá certo? O que a gente tem percebido? Que as pessoas estão achando que os psiquiatras são os salvadores da pátria, né? Eu fiz psiquiatria, inclusive, né? Mas hoje o trabalho que nós estamos fazendo dentro da psiquiatria é uma psiquiatria muito mais voltada para o ortomolecular que para a psiquiatria clássica. Por quê? Porque dar drogas é muito fácil, dopar o indivíduo. E esse não é o nosso propósito. É buscar alimentação, né? Buscar as formas mais naturais de encontrar o equilíbrio e não as drogas. Porque droga, gente, é droga. Ela tem todos os seus efeitos colaterais, danosos, tá certo? E nós não podemos achar que a droga é a solução, porque a origem dos problemas, tá certo? Não é falta dessas drogas. Tá certo? Observa só, existem medicamentos antidepressivos, por exemplo, né, que eles impedem a recaptação da serotonina, que é a substância do prazer, a substância que traz alegria e etc. Então isso é como se você tivesse
uma goteira e você coloca uma panelinha para aparar a água para não molhar o sofá. A solução não é essa. A solução é subir no telhado, trocar a telha e aí você não vai ter mais goteira. Então o medicamento é panelinha, gente. É tapa-buraco. Não resolve. Tá certo? É óbvio que entre a loucura e o desequilíbrio total, o medicamento ele pode ajudar a controlar isso. Não estou dizendo que você não tem que procurar o psiquiatra, mas nós temos que questionar isso, porque as pessoas hoje valorizam muito mais um psiquiatra do que um psicólogo. E na minha visão, todas as doenças mentais, de modo geral, ela está muito mais relacionada com a psicologia do que com a psiquiatria. Tá? E as pessoas estão encaminhando todo mundo só para a psiquiatria. Como se, né? Então nós temos que rever isso, tá certo? Nós temos que reavaliar tudo isso. O que nós percebemos é que as doenças mentais, ela está relacionada com mente. Mente não significa corpo. As doenças mentais, elas podem ser de origem orgânicas ou não mentais. Preste bem atenção. A de origem orgânica são apenas 5% das patologias mentais. 95% é de origem psíquica, mental. E mente não se trata com cápsula, não se trata com comprimido. Se trata com psicólogo, com uma série de outras condutas que nós vamos estar apresentando para vocês aqui, como um tratamento adequado, que realmente busca a cura e não esse tapa-buraco. Para você ter ideia, eu recebi um paciente que diz: Dr. Márcio, eu estou aqui no senhor para ver o que eu posso fazer, porque deixa eu te explicar. Eu estou com um quadro de depressão há uns 6 meses, eu comecei a tomar um medicamento antidepressivo, mas isso mexeu demais com a minha vida, tá certo? Em todos os aspectos, tanto na parte de libido, na área sexual, quanto na parte de um modo geral. Sabe qual a sensação que eu tenho depois que eu estou tomando esses medicamentos, Dr. Márcio? É que eu não sou eu, sabe? Que existe um outro ser. Só para você ter ideia, eu sou um cara que eu sempre fui brincalhão, com qualquer piadinha eu estava rindo e também muito emotivo, qualquer coisa eu chorava. Só para você ter ideia, eu mexo com fazenda, quando eu via um bezerro nascendo no pasto, eu chorava de ver aquela cena, né? A vida brotando daquele jeito, eu chorava de emoção. Agora, meu amigo, meu filho nasceu e eu não esbocei uma lágrima sequer, eu achei que ia ser o dia mais feliz da minha vida, eu não senti nada. Parecia que nem quando estava nascendo uma vaca no pasto, eu sentia mais alegria. A minha mãe morreu, eu fui no velório, todo mundo chorando e eu olhava sem entender por que estava chorando. Eu sentia que eu virei uma máquina de ser feliz, mas na verdade eu estou robotizado. Eu não sou eu. Dá para entender isso? Eu queria que eu voltasse a ser eu. Dá para entender? Eu preciso ver disso. Eu disse, então vamos desmamar essa medicação para você. Aí demos as orientações para que ele possa tirar a droga. Mas o que eu aprendi no curso de psiquiatria? Que uma vez depressivo, você tem que tomar remédio pro resto da vida. Tá certo? Quer dizer, então você vai ser um dependente químico, né, de droga lícita a vida inteira. Gente, é isso que nós temos que repensar. Está todo mundo se drogando. A Terra está totalmente buscando uma alienação mental. Presta atenção. De dia usa estimulante, porque está com sono. De noite usa depressivo para dormir. E aí haja sistema nervoso, haja mente e corpo que suporte tudo isso. Então, gente, nós temos que lembrar que os medicamentos, né, que fazem você dormir artificialmente, são drogas que têm efeitos danosos, que muda com toda a sua estrutura. O ideal é que a gente busque a forma natural. O grande problema é que nós queremos uma forma mágica, imediata. Um comprimidinho que você põe debaixo da língua e você começa a dar gargalhada. Ué, tá fácil, né, gente? Preste bem atenção. Eu atendi um outro paciente que, olha só, ele me procurou dizendo que estava com depressão e ele queria um remédio para melhorar aquela tristeza, que ele estava chorando muito e que ele precisava tratar aquela depressão. E eu disse, aconteceu alguma coisa com você que você realmente que possa ter trazido, né, esse sentimento de tristeza? Não, aconteceu. O meu irmão, né, que eu mais amava, que era a pessoa que eu mais admirava, era meu melhor amigo, morreu tem 5 dias. Com o quê? Com Covid, na UTI. Entubaram ele e ele não resistiu e morreu. Eu falei, você está chorando
falta dele, não é isso? Então você está de luto. É para você chorar. Você tem que chorar. Você tem que viver esse luto. E agora você quer um compromisso para você sair sorrindo para comemorar a morte do seu melhor amigo? Não estou entendendo. Gente, o ser humano não quer mais chorar, não. Ele não quer mais passar tristeza. Olha que coisa, olha onde que nós chegamos. Ele não está entendendo. Você está entendendo? Que são momentos dolorosos, mas que nós precisamos vivenciá-los. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. É uma dor psíquica que não vai ser droga que vai fazer você ficar dopado e fora da realidade. Então eu sinto assim, gente, que nós criamos uma dependência de medicamentos. A cada esquina a gente encontra uma farmácia lotada. Por que farmácia tem tantos? Porque dá dinheiro. Todo mundo entra para comprar remédio o tempo todo. Nós nos tornamos quase verdadeiros. Antigamente a gente falava, né? Essa pessoa que é louca por remédio, não é? Como é que a gente usava o termo? A gente falava que ela é mania de medicamento. Eu vou tentar lembrar o termo correto. Mas são pessoas que têm dependência de medicamento de uma forma muito intensa, tá certo? Então nós precisamos rever isso. Se nós buscarmos as práticas mais naturais de equilíbrio para a nossa saúde mental, é o que nós precisamos. Mas isso tudo dá trabalho. Então olha só, nós vamos dar algumas dicas aqui, depois nós vamos discutir né, e bater um papo com a nossa entrevistada de hoje sobre o assunto, né? Mas observa só, qual é a solução para uma crise de ansiedade? Vamos pegar uma crise de ansiedade. Você está com crise de ansiedade porque o que é crise de ansiedade? Por exemplo, você sabe o que vai acontecer e aí você já começa a mentalizar, meu Deus, e se eu não falar bem? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Eu não vou conseguir o meu emprego. Aí você começa a sofrer por antecedência. Isso gera o que a gente chama de crise de ansiedade, né? Então, tudo que você vai fazer, por exemplo, amanhã você tem uma consulta médica, você não dorme a noite inteira pensando nessa consulta que você vai chegar, o que você vai falar, o que vai acontecer, e você fica nessa crise de ansiedade, né? De preocupação exagerada com o que vai acontecer. Então, o que a gente precisa trabalhar em nós? Aí, o indivíduo com essa crise de ansiedade, por tudo que vai lhe acontecer, ele vai casar daqui 6 meses, ele já começa na crise agora. Meu Deus, isso não dá certo. Então ele já começa, sabe, a entrar naquela crise. Gente, o que é isso? Na verdade, aí sabe o que ele fala? Eu estou com essa crise de ansiedade, eu vou num psiquiatra. Ele chega lá, doutor, eu estou com uma crise de ansiedade. O doutor, deixa comigo, eu vou passar para você aqui o medicamento que você vai ficar zen. Aí passa um benzodiazepínico da vida, que vai fazer você ficar meio retardado, e aí melhora a sua ansiedade. Mas a sua sinapse neurológica é prejudicada para que você fique lesado e você não fique ansioso, mas fica lesado. Gente, depois nós vamos ter demência mental, nós vamos ter um monte de doenças mais tarde em função de drogas que impedem a sinapse neurológica, que impede você ser quem você é. Gente, não é esse o caminho. Se nós temos crise de ansiedade, tá certo? Nós temos que procurar, a primeira coisa, fazer a pergunta para nós mesmos. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? E aí, sim, você buscar olhar para dentro de você, fazer esse questionamento e tentar fazer um processo de autoeducação mental. Porque assim como a gente tem educação intelectual, nós temos a educação mental. Essa educação mental, hoje a gente chama de educação da inteligência emocional. É trabalhar a nossa inteligência emocional, né? E aí você tem que fazer essa introspecção e tentar descobrir o porquê. Tipo, por que eu vou ficar ansioso amanhã se essa entrevista não der certo? Olha, não tem motivo. Se não der certo, eu parto para outra. Ponto. Eu não vou ficar ansioso. Eu vou esquecer isso e vou pensar em outra coisa. E aí você vai pensar que você, final de semana, vai pescar, vai passear, vai sentir bem. Aí você foca no seu passeio. Isso sim. Aí você já fica ansioso por causa do passeio? Não, você não tem que ficar ansioso também. Tá certo? Você só tem que entender, gente, eu tenho que relaxar porque lá eu vou curtir, eu vou ficar bem, eu vou ficar relax, como diz o outro. E isso é um trabalho mental, de autoeducação, né, da inteligência emocional nossa. Então aí você relaxa e deixa a coisa acontecer. Tipo, deixa rolar, deixa a coisa acontecer, eu não vou ficar preocupado.
Outra coisa é a confiança que você tem que ter em si próprio. Não, eu vou ser capaz. E em Deus. Isso é importante. Entrega na mão de Deus, entrega, né, na sua capacidade, diz não, a entrevista vai ser legal. E aí você trabalha o seu otimismo. Aí você vai buscar dentro de você, né, o otimismo e dizer não, eu sou capaz. Eu já consegui passar na faculdade, eu consegui terminar o meu curso, eu consegui tirar as notas que eu precisava, eu terminei o 2º grau, eu sou capaz, eu vou me dar bem nessa entrevista amanhã. Acabou, não vou me preocupar mais com isso. E essa autoconfiança vai te tirar a sua ansiedade, entende? Às vezes, deixa eu te falar, quando eu estou atrasado, por exemplo, para o consultório, gera um pouquinho de ansiedade. Meu Deus, eu estou atrasado. E o que os pacientes não vão dizer, entendeu? Mas eu consigo trabalhar emocionalmente e dizer não, entendeu? Eu sou assim, eu sou relapso e é só eu chegar lá, eu já peço desculpa para todo mundo e acabou. Acabou. E aí morre a minha estresse. Eu tranquilo, dirigindo como se eu não tivesse atrasado. No trânsito, muito tranquilo. Chego lá, olho para meus pacientes, gente, me desculpe, eu estou atrasado, tá? Aí todo mundo, tranquilo, doutor, pronto, acabou. Ele já sabe que eu sou atrasado. Até minha secretária não me estressa, mas já sabe, eu chego atrasado. Isso é um defeito que eu tenho que melhorar, tal, mas eu não vou me estressar com isso, entende? Então, relaxa. Então, é importante nós buscarmos esse trabalho, né, de desenvolver a nossa inteligência emocional, porque ela pode ser trabalhada, tá certo? Daí é importante o quê? O hábito, mudar o nosso hábito. Para que essa correria, gente, esse desespero, não é? Então, acordar mais cedo, para termos a oportunidade de fazer uma meditação, né? Uma técnica de relaxamento, buscarmos o hábito da oração para trazer a serenidade, buscar o exemplo dos orientais, que senta naquela posição de lótus e ele fica ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo o barulho da folha caindo, da folha seca. Eu faço isso. Eu tenho o meu jardim, eu fico escutando os pássaros cantarem, eu sinto uma paz, eu paro de pensar, eu escuto o canto do sabiá que vai todo dia cantar para mim, sem eu pagar nada, sem eu colocar ele na gaiola, sem nada, uma delícia, e eu fico ali escutando, e aquilo é uma melodia, e aí eu penso em Deus, eu oro, eu medito, isso serena o meu coração. E é isso que a gente precisa. Depois disso, a gente fazer atividade física, porque você quando faz atividade física, você libera endorfina, serotonina, até ocitocina, todos os neurotransmissores que te dão prazer, que te dá alegria de viver. Dá para entender? Por que eu tenho que usar droga para me dar isso se eu posso fazer atividade física? Não, mas é muito mais fácil tomar um comprimido do que ir para a academia fazer atividade física, ou fazer uma caminhada, ou fazer uma natação. É ou não é? Então é mais fácil jogar uma bolinha na boca e sair dando gargalhada por aí. Gente, nós temos que acabar com isso, não é? Pelo amor de Deus. Outra coisa, a maior terapia, na minha visão, para qualquer doença mental, chama laborterapia. O que é isso? O trabalho. Primeira coisa que o cara faz é pedir atestado para poder não trabalhar. Porque diz que ele fica ansioso e estressado no trabalho, Jesus. Quer dizer, nós estamos caminhando, sabe, no lado inverso para encontrar a solução do problema. Só voltando, então outra coisa que é importante, você programar as férias sua, porque só de você programar, você já fica sonhando com aquele dia, isso te traz prazer, te traz, sabe, isso te libera endorfina, serotonina e todos os sentimentos de prazer que você vai ter. Por que eu não fico pensando, né? Eu penso nas minhas férias, eu tiro férias, eu passeio e quando eu estou lá eu esqueço, para mim o mundo acabou, é só aquilo ali. Então isso é importante, você se desligar também, não ficar preocupado, ligado, o que está acontecendo no meu trabalho, aí não adianta. Tem gente que tira férias, mas a cabeça dele ficou na cidade, vai o corpo e a mente dele fica na cidade. Você tem que aprender a desligar, isso é inteligência emocional, isso é você estudar você mesmo e aprender a não sofrer por antecedência, né? Por exemplo, eu tenho um paciente minha que toma 3, 4 comprimidos para dormir à noite. Tá certo? Mas por quê? Porque ela não faz a higiene do sono, que é o quê? Desligar todos os aparelhos, celular, computador, televisão, rádio, tudo, deixar tudo desligado 4 horas antes de dormir. Aí ela deita, né? Põe uma música suave para poder meditar, relaxar e dormir. Não faz isso. Ela quer ficar futricando o celular até 2 horas da manhã, até o sono bater e ela dormir com o celular na mão. Gente,
Aí não tem jeito. Então, nós temos que buscar o caminho que realmente cura e não ficar usando droga que só nos dopa e não resolve a situação. É óbvio que, às vezes, você precisa. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Eu prescrevo droga para alguns pacientes, mas eu oriento tudo que ele tem que fazer antes primeiro. E digo, olha, isso que é o essencial. Agora, a droga é a última solução, né? Então, nós precisamos rever todos os nossos conceitos, porque senão nós vamos ter problemas seríssimos no campo da saúde mental. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema, saúde mental. Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Eu me chamo Nicole. Hoje a minha pergunta seria sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que esse transtorno tem acometido tantas nossas crianças? Ele seria uma evolução do espírito ou uma característica humana que tem se desenvolvido? Nicole, a sua pergunta é muito interessante. O número de crianças hiperativas vai aumentar cada vez mais, porque a quantidade de estímulo para a criança hoje é intenso e ela fica hiperestimulada e ela fica hiperexcitada, tá certo? E ela é considerada, né, uma criança que tem, né, uma doença mental, que seria exatamente essa desconexão com a realidade, porque nós estamos acostumados com pessoas que são, entre aspas, normais. Então as pessoas mais aceleradas já são consideradas doentes. Aí o que faz? Leva o filho para o psiquiatra. O que o psiquiatra faz? Dopa o menininho, toca medicamento nesse menino, tá certo? E aí você já vai ter um robozinho fazendo o que a gente quer que ele faça no ritmo que a gente quer. Gente, o que nós precisamos é nos adequar ao ritmo deles. Eu falo que tem um monte de professor retardado com criança hiperativa. Nós temos um professor hiperativo com criança hiperativa. Porque, na verdade, é o ritmo deles que é acelerado. Então, nós precisamos também tirar um pouco de estímulo. A gente vê os pais dando celular para a criança com 3 anos de idade, 5 anos de idade. Você quer o quê? Aquilo ali tem milhões de estímulos. Vai ficar uma criança, né? Ela já tem interiormente, né, uma necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, com mais a quantidade de estímulo. Então nós vamos ver, gente, que o tratamento para essas crianças é ecoterapia, andar a cavalo, nadar, dar atividade para elas. Porque se você der atividade e preencher a vida delas com atividade, chega à noite, ela está cansadinha, ela quer dormir, não vai dar trabalho nenhum, ela fica mais tranquila, tá certo? Mas a gente acha muito mais fácil dopar. Leva, dopa e deixa o robozinho dentro de casa. Cuidado, tá certo, gente? Cuidado. E aí você pode escrever que a tendência é aumentar a quantidade dessas crianças, porque a quantidade de estímulos, desde antes do nascimento, já é gigantesco. Então, nós temos atendido no consultório muitas crianças com TDAH, com todos esses distúrbios, com autismo, que também está relacionado com todos esses estímulos que aí tem. E contando que são espíritos evoluídos, né, que já trazem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é isso. Márcio, o alcoólatra desperdiça tempo precioso de bar em bar todos os dias, afogando-se na bebida, despreocupado com a família, com o trabalho e com sua vida pessoal, a ponto de não dominar sua tendência, como se tivesse sua mente invadida. A pergunta: isso é uma doença física ou uma influência espiritual? Geraldo, alcoolismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, tá certo? Mas é óbvio que é uma doença mental e física, tá certo? Porque essa dependência, ela é física e mental ao mesmo tempo. O que nós vemos é o seguinte: muitos alcoólatras, se não fosse o álcool, eles se matariam, não suportaria a tensão que vivem. Às vezes, esse bar é a solução para ele não se jogar debaixo de um caminhão, dá para entender? Então, longe de nós criticarmos quem bebe, porque às vezes é o mecanismo que ele encontra. Você sabe que uma vez uma senhora diz: doutor Márcio, conversa com meu marido, porque se ele não parar a bebida, eu vou largar dele.
já estou avisando o senhor fala com ele para mim, tenta conversar. E eu fui conversar com ele e disse, doutor, se eu não beber, eu não aguento essa mulher, eu bebo para aguentar ela. Então, então eu disse para ela, olha, o álcool é a solução. Se ele deixar o álcool, ele deixa de você. Na verdade, ele usa o álcool para poder ficar com a senhora, porque a senhora só estando com a cara bem cheia de cachaça para aguentar, segundo ele. Então, a senhora precisa, a gente tem que repensar isso aí, tá certo? Então, a gente critica o alcoólatra, mas a gente às vezes toma atitude bem mais grave, né? Agora, alcoolismo é considerado doença, gente. Ninguém bebe porque não tem vergonha na cara. A pessoa bebe porque ela não consegue controlar, tá certo? Ela não tem autocontrole. Então, o alcoólatra tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho e com energia na hora certa, né? Eu já contei uma história para vocês, né? Da esposa que ameaçou largar, né, o esposo depois de 10 anos e largou, foi para casa da mãe e ele deixou o álcool e disse, ela mandou escolhe eu e meus filhos ou o álcool. E ele escolheu ela e os filhos e falou, por que você não tomou essa atitude 10 anos antes? Você teria sofrido menos. Então, às vezes, você tem que ser enérgico nesse sentido, né, em relação ao alcoolismo. Mas a gente tem que ter o máximo de respeito e o máximo de cuidado, de atenção. E eu já quero deixar aqui o órgão mais importante na Terra que trata de alcoolismo, chama Associação de Alcoólatras Anônimos. Tá? Procure o AAA, que é fundamental. E o Vantuil também tem um tratamento para alcoólatras excelente. A humanidade hoje anda tão doente, né, ultimamente, e esse excesso de doenças mentais pode estar conectado ao fato de que antigamente não se tinha os fatos, né, comprovados sobre essas doenças mentais e muitas pessoas ainda julgavam frescura, besteiras, né? Ou seja, na opinião de vocês, estamos expiando hoje para pagarmos o que fizemos em outras vidas? Adriana, a sua colocação é muito interessante, né? Porque a minha mãe, ela tratava todos os seus filhos, o psicólogo era... nós tínhamos vários psicólogos, nós tínhamos Goiabeira, nós tínhamos Fedegoso, nós tínhamos Cinto e nós tínhamos também Fio de Ferro, que ela batia com a gente com isso. Ela dizia que psicólogo de pobre é taca. Antigamente tinha essa visão, sabia? E mais interessante é que nós, crianças, éramos emocionalmente muito mais maduros do que somos agora. A nossa inteligência emocional, diante desse caos, era muito maior. Olha que interessante. Hoje as crianças estão frágeis, se você falar duro, ela se mata. Uma coisa assim de louco, né? E o que significa isso? Significa que nós estamos aprendendo a respeitar mais as pessoas, as crianças. E não é com um chicote que resolve problemas emocionais. É com tratamento, gente, com psicólogo, com amor, com orientação, né? Então, parece que as doenças mentais, elas estão hoje mais incidentes, maiores a incidência, e está em função do ritmo que nós vivemos, né? Uma coisa é você viver no sítio, onde você tem de estresse um cavalo para dar capim, porco para dar de comer, galinha, Outra coisa é você numa cidade grande correndo para cima e para baixo, pegando trem, pegando metrô, pegando ônibus, pegando tudo, correndo para chegar na hora. Você tem escola, você tem aula de judô, aula não sei de quê. É uma correria. Isso faz com que o indivíduo viva num sistema de estresse constante. Por isso as doenças mentais tendem a aumentar e por isso desenvolver a inteligência emocional para saber lidar com todas essas questões. Tá certo? Então nós recomendamos estudar o Gulliman, né? Estudar livros que falam sobre inteligência emocional, procurar psicólogos e procurar tratamentos realmente mais naturais, né? E não tanto no campo das drogas. Gente, temos a grata satisfação de receber a Edilene aqui conosco, que é uma trabalhadora que está conosco há muito tempo e trabalha e lida com essa questão da saúde mental o tempo todo, né? Então, é um grande prazer tê-la aqui conosco e com certeza ela vai
nos enriquecer muito sobre esse conteúdo. Seja bem-vinda, Edilene, ao nosso programa, né? Obrigado por você estar aqui e que bom, né? Vamos bater um papo sobre isso. Eu que agradeço o convite, Dr. Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Edilene, sobre a questão da saúde mental, né? O que você vê assim, né, na sua visão, que a gente poderia estar fazendo para melhorar tudo isso? Como que você vê isso? Realmente, né, a gente tem as pesquisas mostrando o quanto isso aumentou, o quanto está impactando todas as pessoas, independente de idade, independente de atividade, e, enfim, classe social no geral. E a pandemia agravou ainda mais. Então, o que eu vejo, uma das problemáticas é que nós estamos buscando muita perfeição nas coisas, em tudo que a gente faz. A gente quer perfeição para nós, para os outros, para as nossas tarefas. E essa expectativa irreal, eu diria, de perfeição, nos leva a uma ansiedade muito grande, né? Isso tem sido um dos fatores que leva as pessoas a entrar em desequilíbrio, né? E aquela paz que a gente gostava tanto, né, tão esperada que a gente busca, tem se esvaído pelos dedos. E a gente precisa dar o remédio conforme a dor. Então não adianta a gente ficar só nos entorpecendo de remédios e de medicamentos, sendo que as causas estão muito ligadas à questão nossas internas, né? De como a gente vê a vida e das nossas necessidades de perfeição. Então, uma das coisas, Dr. Márcio, que eu sugiro, não tem como, gente, fugir disso, nós precisamos de autoconhecimento. A gente precisa entender dentro de nós o que gera ansiedade para cada um de nós e em que situações isso está sendo potencializado. E não tem como, a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, aceitando, não para ficar como mas parece até irônico, mas o primeiro passo para a gente mudar essa situação é aceitar a nossa vulnerabilidade como parte do ser humano. Só daí a gente vai conseguir começar a reverter esse quadro, né? E passa muito pelo autoconhecimento. Muito bacana, hein, gente? A gente tocou num ponto fundamental. Essa mania de perfeição, esse perfeccionismo, né? Exigindo dos outros e de nós uma conduta exemplar e reta, né? Não nos permitindo cometer erros, né? Então, gente, isso é uma das causas de ansiedade muito grande, porque um outro problema que eu vejo é que a gente se espelha muito nos outros. Aí a gente vê na internet aquela pessoa tudo certinha, tudo bonitinho, parece que a vida dela é tão equilibrada, você diz, mas por que a minha é tão torta? Porque ninguém vai mostrar o podre, só mostra a parte bela. Você comendo arroz com feijão, você vai mostrar no seu Face, no seu Instagram? Não. Quando você está comendo caviar pela primeira vez, você diz, olha aqui, eu só como caviar. Aí todo mundo, por que eu não como caviar? Entendeu? Aí ele começa, eu não tenho dinheiro, tá vendo? Eu sou um desgraçado porque eu só vivo comendo arroz com feijão. Gente, por que você não mostra que você está comendo arroz com feijão? Eu sinto que, principalmente o jovem, né, o adolescente, ele se espelha muito dentro disso. Não só na forma física, como tudo que envolve, né, a busca por ter, né, esse estímulo da mídia, levando a gente a ter e não ser, né? Então, você falou uma coisa muito importante, que nós precisamos rever isso. Eu acho que a gente tem que deixar a coisa mais leve, não se cobrar tanto, não, sabe, deixa a coisa acontecer, deixa a coisa rolar, né? Eu cheguei para uma funcionária uma vez e falei, minha filha, seja mais relapsa, olha só. Aí ela olhou para mim, não estou entendendo, o senhor em vez de mandar que eu seja mais... Eu falei, minha filha, sabe que você é muito preocupada, exagerada com tudo, para com isso, meu anjo. Nós não vamos exigir perfeição de você, não. Se deu o direito de errar, você errou, está errado. Pronto, chuta o balde, toca com a barriga. Eu já estou apelando, sabe o que é? Porque o ser humano, ele quer tudo muito certinho. E aí ele sofre, né? Sofre por antecedência, porque ele não está sendo capaz de fazer o que a sociedade, né, exige. Outra coisa que é fator gerador de ansiedade, Edilene, que eu estava pensando, é você sempre viver o que os outros querem que você seja, não o que você é.
Por isso você falou numa palavra autoconhecimento muito importante, né? Então, tipo assim, eu sou o que a minha mulher quer que eu seja, que a sociedade quer que eu seja, e no fundo eu me anulo, porque eu não sou quem eu sou. Porque eu vivo uma máscara, uma fantasia. E isso é triste demais da conta, é ou não é? A pessoa tem que ser autêntica, tem que ser quem ela é. E não ficar fazendo vontades de pessoas. Primeira pergunta que eu faço é, você está feliz? Tô. Então, o resto que se dane, cara. Tá certo? Se não vai agradar, é um problema, porque a gente vive querendo agradar, não sei se você já viu, e preocupado o que os outros vão falar. Mas o que não vão falar de mim? Gente, aí gera ansiedade, porque o que os outros vão falar? Que os outros falam tudo que não deve, e tudo que, né? Então a gente tem que trabalhar isso, né? Você não acha que a gente tem que ver isso? Super concordo. Inclusive, a gente achar que vai ser feliz atendendo às expectativas dos outros, isso nunca vai acontecer. Porque as críticas virão, porque cada um tem os seus filtros. Então ele vai te julgar pelos filtros dele, por aquilo que ele acha importante na vida dele. Por isso a importância do autoconhecimento. E o senhor tocou num ponto bem importante das expectativas dos outros. As mídias, né, elas são, infelizmente, elas acabam contribuindo muito para isso. As pessoas terem que medir que são mais importantes, melhores, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas, baseado em algumas fotos que a gente vê em alguns minutos da vida dos outros. Inclusive, entre jovens e crianças, a gente tem visto muita ansiedade, depressão e muitas vezes, pais, aqui um alerta, muito relacionado às nossas expectativas em relação aos nossos filhos. A gente coloca um peso demais nas costas deles e a gente trata essa criança como mini adulto. Sabe? Aí a gente fica esperando e exigindo deles o que nós, como adultos, às vezes nem conseguimos fazer. E na hora de escolher a profissão é a mesma coisa. É comum os jovens em conflito, porque querem uma coisa e a família quer outra, e isso acaba levando esta angústia, essa aflição demasiada, a ponto de gerar aí ansiedade, estresse demais, depressão. O elástico estica muito, além da capacidade das pessoas, principalmente nessa idade, de lidarem. Show a sua fala, Irene. Gente, eu entrei no elevador um dia e uma mãe com um filho no elevador e dizendo, olha, 8 horas você tem aula de judô, 9 horas você tem aula de natação. E foi falando. Aí eu fiquei olhando a agenda da criança, eu falei, esse menino está mais importante que eu, porque tem mais coisa para fazer do que eu assustei. Aí eu perguntei para a mãe, quantos anos ele tem? Tem 7. Eu falei, gente, essa criança faz tudo isso, que hora que ela tem para brincar? Não, ela tem 30 minutos para brincar, está marcado aqui o horário dela brincar. Mas normalmente ela não brinca porque ela dorme, ela está muito cansada, ela dorme. Gente, isso é um absurdo. Os pais exigem dos filhos o que eles não têm condição. Então, uma criança dessa, ela vai obedecendo a mãe, Quando ela chega na fase de adolescência, ela chuta um balde. Aí pronto, começa a usar droga, aí ela não quer obedecer mais regra nenhuma, sai da escola, entendeu? Porque você falou uma frase que eu acho muito importante no campo da saúde mental, gente. Eu falo que nós somos igual a parafusa, Jane. Apertou demais, espana. Não aperte demais. Se você apertar seu marido, você vai ficar sem marido, escuta o que eu estou dizendo. Se você apertar sua mulher, vai ficar sem mulher. Se você apertar seu filho, vai ficar sem seu filho. Não aperta, gente. Porque essa mania de cada ser humano tem o seu limite, você colocou muito bem, e a gente tem que saber qual é o nosso limite. Como que você sabe o limite do outro, não é? Então a gente tem essa mania de achar que está educando. Mas então como que eu faço? Então eu não educo? Educa, mas a criança tem que ter tempo para brincar. Uma criança, na minha visão, ela tem que ter no mínimo 6 horas para brincar. 6 horas para brincar, presta atenção. 10 horas para dormir. O resto, vê o que dá para fazer, entendeu? Porque ela tem que dormir muito, 10 horas, ela está crescendo, ela precisa disso. Se ela não dorme 10 horas, ela vai ter ansiedade infantil, como eu tenho pego. Toda criança que o pai me leva, não é minha área, mas eu acaba caindo na minha mão. E eu pergunto, quanto tempo essa criança dorme? Ela vai dormir meia-noite, presta atenção, porque a casa inteira dorme meia-noite. E sabe que hora que a criança acorda? 6 horas para ir para a escola, que a mãe levanta ele para ir para a escola. Como que você quer que uma criança dessa não tenha ansiedade, estresse e etc? Ela não dorme o tempo suficiente. Você entendeu? E durante o dia ela fica correndo o tempo todo. Você quer matar uma criança dessa? Ela tem que dormir no mínimo 10 horas por dia. É ou não é?
E você pode observar, a maioria das famílias, antes de meia-noite, todo mundo acordado. E as crianças ficam acordadas porque não quer perder o convívio com os pais, que fica fora o dia todo. Aí eles querem aproveitar a companhia e aí fica até meia-noite, 1h da manhã. Criança de 3, 4 anos, está acontecendo isso. E no outro dia cedo o pai põe ele para ir para a creche, para levar para a creche. Entende? O regime que nós estamos colocando nossos filhos, um absurdo. Nós temos que rever isso, né? Sem dúvida nenhuma. Até para nós adultos, se a gente for olhar as demandas, as N tarefas, os N compromissos que a gente tem, as várias frentes de trabalho, e não só de trabalho, mas tanto nas empresas onde a gente trabalha, nos nossos negócios, mas na nossa vida também. Aí a gente tem o grupo de amigos do condomínio, que tem outra coisa, aí tem o comitê disso, tem o comitê daquilo, tem todas as atividades que a gente vai assumindo. E isso vai tirando o nosso equilíbrio. E para voltar a esse equilíbrio, né? Como é que a gente redimensiona isso tudo? Porque, gente, as demandas estão aí. Quem está dentro das organizações, todos os dias tem uma meta, depois tem outra meta, e fechou dia 30, dia 1º começa do zero. Então, existe uma pressão por resultado e por aumentar os negócios. Se ano passado a meta era um tanto, ela aumentou. Então, ok, isso faz parte do mundo que a gente está. E aí a resposta para isso tudo, né, o meu bem-estar, ele não virá do que os outros fazem comigo. Isso a gente precisa definitivamente mudar a nossa mentalidade, a gente precisa virar essa chavezinha. A nossa alegria, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, ela vai vir de como a gente lida com tudo que está acontecendo ao nosso redor. O processo evolutivo, a humanidade chegou num ponto que agora a gente não tem como correr disso. Nós precisamos olhar para dentro, e às vezes a gente não vai gostar de algumas coisas que a gente vê, que nos dói até, né, doutor Márcio? Porque a gente descobre coisas sobre nós que não são muito legais. Mas enquanto a gente não tomar essa decisão corajosa, eu diria, de fazer esse mergulho interno, a gente não vai começar a lidar melhor com isso. E esse mergulho interno, na minha visão, ele traz com ele uma resposta fundamental. Diante das milhares de demandas, naquela hora, naquele dia, daquele jeito, qual que eu vou escolher? Ou quais eu vou escolher? Porque o dia só tem 24 horas. E como o Dr. Márcio falou, a gente precisa dormir aí, como adulto, pelo menos umas 7 horas. 6 a 8. De 6 a 8. Para a gente ficar com o nosso cérebro funcionando bem, né? Para ele se restaurar. E como é que a gente sabe quais a gente vai escolher, né, Dr. Márcio? E aí, gente, o mergulho interno vai poder responder para nós. Por quê e para que eu vim? Eu vim a este mundo para quê? Com essas respostas, e a gente vai acumulando ao longo da vida, ninguém vai ter essa resposta em uma reflexão. Nós vamos conseguir fazer as escolhas certas. Se eu entro neste projeto ou não, se eu mudo de trabalho ou não, se eu levo o meu filho para essa sequência de atividades ou eu privilegio momentos meus com eles, nós entre famílias, fazendo nada. Sim. Aí é que a gente vai ter essas respostas. Enquanto eu vejo que a gente está muito perdido, correndo para todos os lados, tentando resolver tudo e atender tudo. Porque a gente não tem o eixo, né? Saiba o porquê que o como a gente resolve. Então, a gente precisa entender o que é que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa proposta de vida. E aí a gente direciona melhor. Eu queria lembrar uma frase de Einstein, muito interessante, porque você falou um ponto capital, que nós precisamos ficar sem fazer nada. Einstein fala assim, penso 1000 vezes na solução de um problema, não encontro a solução. Deixo de pensar e eis que a solução aparece. Então, quando você está à toa, entre aspas, é a hora que sua mente vai trabalhar. Então, nós precisamos ficar à toa. Olha que interessante. Antes a gente brigava porque ficava à toa demais. Agora a gente tem que explicar que ficar à toa algum período do dia é importante. O dia todo é péssimo ficar à toa. Mas você tem que ter um momento que você está à toa. Ou seja, você está sem fazer nada. Isso é muito importante, né? E assim, a gente saber também, que a Edilene lembrou muito bem desse autoconhecimento, qual é o meu limite. Você sabe que há mais ou menos, Edilene, 20 anos atrás, eu descobri que eu precisava dormir depois do almoço.
Porque se eu não dormisse, eu ficava uma pessoa irritada, desagradável e chata, entendeu? Então eu tenho que dormir. Então todos os dias eu deito depois do almoço e durmo de meia hora a 1 hora depois do almoço, entendeu? Aí eu aviso meus filhos, diz, olha, se alguém ligar para mim, diz que eu estou dormindo. Porque tem gente que mente. Eu estou no negócio, estou na reunião. Por que você não tem direito de dormir? Fala que eu estou dormindo. Eu vou dormir, entendeu? E eu já descobri que eu preciso disso. O meu limite é isso. Você está me entendendo? Então, cada um tem que descobrir o seu limite. O que é realmente o que te deixa bem, né? Por que você fica mal-humorado? Porque você está dormindo, não está dormindo o suficiente. Porque você não está tendo lazer suficiente. Porque você está se sentindo pressionado demais, né? E aí a pessoa não percebe. Então, a irmã Sidufo, nesse livro Amorosidade, ela fala muito sobre o limite que você estabelece para você mesmo, tá certo? Então as pessoas veem, nossa, doutor Márcio, como o senhor é ocupado? Eu falei, eu sou ocupado, mas eu tenho tempo de tomar meu cafezinho, de bater meu papo, de dormir depois do almoço, entendeu? De ler, de meditar. Você está ficando doido. Eu preciso disso. Você entendeu? E eu estabeleci. Pra você ter uma ideia, há 20 anos atrás eu tinha mais ou menos 6 empregos. Olha que loucura, 6 empregos, tá certo? E corria feito um doido, até que eu tive um pré-infarto, entre aspas, né? Entrei num estresse violento e senti que eu precisava. Hoje eu tenho um trabalho, que é o meu consultório, eu ganho menos, mas eu tenho mais paz, mais tranquilidade, entendeu? Eu não tenho que cumprir meta nenhuma, tá certo? O que eu fizer é isso mesmo, eu vou comer o que eu conseguir trabalhar. Então eu acho que isso é conhecer a si mesmo. O que eu posso exigir de mim? O que eu não posso, né? Então, eu acho que nós precisamos trabalhar isso e é esse o caminho para a libertação e para termos a saúde mental que a gente precisa, né, Gilene? Porque senão a gente vai adoecer. Nós não vamos suportar a pressão. Aí é droga para tentar suportar a pressão e não tem droga que segura, né? É ou não é? E nitidamente a gente vê o caminho inverso, porque o autoconhecimento ele vai vir quando a gente mergulhar e se conhecer e fazer um esforço nessa linha. E as medicações, elas tendem a nos entorpecer, ou que seja o álcool, ou outras drogas ilícitas. Então, gente, realmente é hora da gente parar. E a gente cria para nós uma necessidade de, primeiro, ter muitas coisas, e segundo, querer controlar o incontrolável. E a gente precisa entender quais são as partes que a gente controla na situação. A gente não controla toda ela. A gente pode atuar sobre o que a gente controla, porque não atuar sobre esta também nos tira do jogo, nos faz não ser protagonistas da própria vida e depois reclamar que os outros fizeram o que a gente não gostou. Mas a gente precisa entregar a Deus o que é de Deus e assumir a nós o que é nosso na nossa jornada, na nossa vida. E isso inclui, sim, admitir vulnerabilidades e conhecer os nossos limites para a gente não entrar em pane e desperdiçar a nossa existência. Essa que é a proposta. Bacana, Eliane falou de gente, uma coisa muito importante, mania de controlar a vida dos outros. Entendeu? Sabe quando que você vai ser feliz? Nunca. Porque a gente não consegue controlar nem a própria vida. Você já reparou como nós temos mania? Controlar a vida dos filhos, controlar a vida da mulher, do marido, do papagaio, do periquito. A gente quer controlar a vida de todo mundo. Quem somos nós para controlar a vida de alguém, gente? Pelo amor de Deus, por isso que a gente fica nesse estresse violento. Eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Minha filha, você já criou, já tem mais de 18 anos, entrega para Deus, que você colocou muito bem, gente. Entrega para Deus. E isso não é mais um problema meu. Por isso que os países civilizados, o filho sai de casa com 18 anos. Sabe para quê? Porque aí, se ele tiver problema, o problema é dele. Ele não traz problema para dentro de casa. Os pais sofrem menos. E ele não absorve os problemas dos pais. Cada um tem que resolver o seu problema e controlar a sua vida. Porque isso já é muito. Imagina ter que controlar a vida dos outros. Aí ele fica totalmente, não é? Imagina um empresário que quer controlar a vida de todos os funcionários. É ridículo. Esse cara vai viver com estresse louco. É ou não é? Meu amigo, controla a parte financeira, já está bom demais da empresa. O que você tem que ficar preocupado, né? Com controlar tudo, até o pensamento do seu trabalhador. Então, eu acho que essa palavra que você falou é chave, Edilene. Mania de querer controlar tudo, né? Quem controla tudo é Deus. Nós temos que controlar a nossa vida, é ou não é? Então isso é muito importante, né? As considerações de cidade, Edilene. A gente não consegue nem controlar a nossa vida no todo, porque as outras coisas, né? Você quer que chova, daí não chove, sai sol. Exatamente. Você quer ir na praia, quer que faz sol e chega lá, choveu. Mas, enfim, o que eu digo para vocês é o seguinte,
autoconhecimento, gente, é passo a passo. Então, ninguém vai ficar expert sobre si numa meditação, ou numa discussão, ou num processo de desenvolvimento. Considere o que você já aprendeu e siga em frente. Não desista. É um passo de cada vez. É isso que eu recomendo. Bacana, Gislene. Muito obrigado pela tua presença, tá? Gente, então é isso. Saúde mental. Vamos usar essa proposta que a Gislene trouxe para nós, né? Desse autoconhecimento. E para isso nós precisamos meditar, orar, parar, colocar limite às nossas funções e às nossas obrigações, nos dá o direito de errar, porque nós somos gente. Gente erra, tá certo? Isso é muito importante, né? A gente ter o direito de errar. Eu me dou o direito de errar. Eu falo, eu não presto, porque aí fica fácil, tá certo? Eu não fico me justificando, não. Assumir a minha imperfeição e não querer passar por santo que eu não sou. Então, isso eu acho muito bacana, né? Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário e livros para a gente ler, não é? E nessa área existem muitos, então eu vou sugerir alguns para que a gente possa estar estudando. Um deles é Encontro com a Paz e a Saúde, um livro de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a nossa psicóloga espiritual, tá certo? Dentro da psicologia transpessoal não existe nada igual, eu acho ela extraordinária. Temos também o livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, uma obra pelo espírito de Emmanuel, fantástica, vale a pena, um livro simples, mas é muito importante. Temos o livro Loucura e Obsessão, também de Manuel Flamengo de Miranda, psicografado por Divaldo, né? Temos Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, obra também de Manuel Flamengo de Miranda, que é um especialista nessa área. Temos também o livro Mereça Ser Feliz, tá certo? Muito importante, né? Pelo espírito de Hermance Dufour, que é maravilhoso. E temos o livro Vitória sobre a Depressão, de Divaldo Pereira Franco, abordando o assunto depressão de uma forma maravilhosa e mostrando ali o tratamento, a solução, né, do tratamento para esses quadros de depressão. Bem-vindo, irmãos de hoje, de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre e Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós e em nossos corações. E no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Um dos avisos nossos é a cirurgia espiritual. Você sabia que no Vantuil de Freitas nós realizamos cirurgias espirituais há mais de 20 anos, com um resultado espetacular, pessoas curadas de forma com comprovação, exame antes e depois, muito interessante, tá certo? Então, gente, vai haver outro bloco de cirurgias espirituais agora, final do mês, tá certo? Então, se você tiver interesse, procure a nossa instituição, né? Aí tem os horários, todos o nosso cronograma que nós vamos mostrar. Então, você vai na segunda-feira, faz sua fichinha. A triagem para a cirurgia, né, começa dia 11, ou já começou se você estiver assistindo o programa numa data posterior. Então, faça a sua triagem, vá lá e diga que você quer fazer essa cirurgia. Você não paga absolutamente nada. E o que é mais importante, o tratamento espiritual, as cirurgias espirituais não dispensam o tratamento médico. Você precisa continuar com o seu médico. Só ele pode te dar alta. O outro aviso, gente, é em relação à nossa escola de estudos espíritas. Como conhecer a verdade para nos libertar se a gente ficar só em casa assistindo televisão e navegando na internet? Esquece. A grande parte da verdade, gente, estão nos livros.
estão nas escolas. Então venha estudar conosco. Agora em agosto começa, tá certo? Noções básicas da doutrina espírita. Eu vou estar dando aula junto com mais uma pessoa, né, que vai estar com a gente. Então venha estudar, você não paga absolutamente nada, tá certo? As aulas começam no primeiro final de semana de agosto, ok? Então nós contamos com a sua presença, totalmente gratuito, não paga nada. Doações e sócios, gente, nós vivemos de doação, então eu quero agradecer você que colabora conosco, você que está às vezes tão distante e não deixa de dar sua colaboração. Tá certo? Então nós agradecemos e convido a você a ir no nosso site para você ver a prestação de conta nossa que está lá. Nós fazemos prestação certinha, os nossos balancetes estão lá mensais, tá bom? O Clube do Livro é um estímulo para a gente conhecer a verdade. Cada livro que a gente lê é uma verdade que a gente descobre, porque a verdade ela não é única, ela existe em várias facetas, como se fosse um diamante, várias lapidações. Então cada livro você consegue descobrir como um quebra-cabeça, uma parte da verdade, você vai encaixando devagarinho e você vai descobrindo essa verdade e vai ficando maravilhado. Então, torne-se um sócio do Clube do Livro. Todo mês receba um livro, leia, porque é um estímulo para você ler, tá certo? Porque nós vamos chegar mais rico ou mais pobre no plano espiritual, dependendo daquilo que nós estudamos, tá? E daquilo que nós conseguimos colocar em prática. Bom, gente, nós temos aí um novo número do WhatsApp, tá? É muito importante você mandar a sua mensagem para nós. E se você tiver interesse em algum tema que nós não abordamos ainda, manda no WhatsApp, olha, eu gostaria que vocês falassem sobre tal assunto. E aí nós vamos estudar a possibilidade, né, para a gente falar, porque nós queremos que o nosso encontro com a espiritualidade vá de encontro com a sua necessidade também, tá certo? Isso é importante, não é? Nós temos um lar de amparo espiritual, gente, que atende gratuitamente pessoas internas. Você fica internado sem pagar absolutamente nada, tá certo? E ele é voltado para doenças psicossomáticas, como síndrome do pânico, como depressão, né, ansiedade, situações de ideia de suicídio, tá certo? Crise conjugal, às vezes você está numa crise conjugal precisando de um tempo para pensar se continua ou não, né? Enfim, crise existencial, né? Então esse lar, ele atende pessoas nesse campo, tá? Então venha, participe, ajude a gente a divulgar, porque você pode salvar uma vida, porque as pessoas sabendo que existe, ele vai te dar essa chance, né? De tentar vir para o lar antes de tomar qualquer medida que depois se arrependa, tá bom? Gente, estamos chegando em mais um final de programa onde queremos agradecer muito pela sua audiência, né, por estarmos juntos e vamos agora pedirmos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o tônico, o bálsamo, não só da saúde física, mas espiritual e mental, sobretudo. Que o teu amor, Senhor, possa nos envolver para que possamos buscar essa verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado por mais esta oportunidade e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em